Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre a colonização do Brasil. Então, a gente começa com o momento da chegada dos portugueses em 1500. Lembrando, na verdade, fazendo uma retrospectiva que foi dito na semana passada, chegada dos portugueses aqui no dia 22 de abril de 1500. Naquele momento o encontro, nós trabalhamos, já fizemos a discussão um pouco sobre o termo descobrimento. Então, um momento, na verdade, que os portugueses encontram o território que hoje nós chamamos de Brasil. Então, em 1500, eles chegaram aqui, como a gente analisou a carta de Pero Vaz de Caminha, eles não... Só colocar aqui o ponteiro. Eles não encontraram nem ouro nem especiarias, o que na verdade causou aí um desinteresse inicial. Em 1500 eles buscavam especiarias e os metais preciosos, que era o que dava bastante lucro. Inclusive eu trouxe aqui um mapa para a gente entender um pouquinho. Então aqui nós tínhamos a África e a Ásia, e aqui nessa região, na região de Porto Seguro, da Bahia, no litoral do Nordeste, em que o navio português avistou e eles conheceram um pouco do território, né? E fez a descrição que foi feita, que foi lida e debatida, né? Tinha as pessoas encontradas, como ele falava da natureza, mas que não tinha ouro nem prata, mas tinha pessoas para serem salvas, ou seja, catequizadas. E aí a gente observa que aqui a África, o interesse deles, a viagem deles era nesse tracejado aqui, que era contornar a África e chegar à Índia, onde lá eles pegariam as especiarias que tinham alto valor comercial na Europa. Então dava bastante lucro. Só que no caso, eles fizeram para chegar até o território que hoje nós chamamos de Brasil, eles fizeram esse percurso. Então eles avistaram o Nordeste e então fizeram um relato do que encontraram para o rei, e um território que eles fizeram, que é esse território que a gente vai falar da colonização que eles fazem posteriormente, desse processo. Mas no momento inicial, no momento que se encontra, no momento que se descreve o que se encontra nesse território, não tem um interesse. Então, por 3 décadas, o território ele fica deixado um pouquinho de lado, por não ter encontrado ouro nem especiarias inicialmente. Então, eles chegam aqui no território, não encontram o que eles procuram e partem aí para a Índia. O tracejado anterior já dava para vocês saber mais ou menos, para acompanhar mais ou menos, eu trouxe para a gente se situar no espaço. Mas então esse tracejado inicial é o interesse deles, né, de ir para a Índia, e esse tracejado aqui, na verdade a linha aqui sem ser tracejado é a linha que fala sobre o percurso que foi realmente feito, né, que fez com que eles chegassem ao território em questão. Então, passado esse período aí de desinteresse, ele vai fazer o seguinte. Então, tem um território, então vamos explorar esse território. O rei de Portugal, ele envia a expedição exploratória, uma expedição que vai, lembrando que o contexto daquele período era o contexto do mercantilismo, era o contexto de quanto mais metais preciosos, mais poderosa seria uma nação. Então, eles vão aí enviar essa expedição para se ver o potencial econômico daquela região. Então, nessa exploração se reconhece, na fase de reconhecimento, se detecta ali a presença do pau-brasil, que justamente poderia ser tirado, né, a tinta para atingir, na verdade, o pigmento para atingir os tecidos que tinham alto valor comercial na Europa. Então é feita essa exploração do pau-brasil para atender os interesses econômicos de Portugal, e aí ele passa a ter um interesse maior nesse território. Então essas feitorias realizado
um esquema com as feitorias, e essas feitorias eram um espaço onde eles armazenavam a madeira retirada, as feitorias do litoral do Brasil. Então, mas foi determinada que os portugueses todo e qualquer português poderia retirar essa madeira do Brasil, só que essa madeira todo deveria ser pago o quinto, ou seja, 20% do que fosse arrecadado de lucro com a madeira fosse pago destinado à coroa portuguesa. Então a gente observa aí que já o primeiro produto da grande margem de lucro para a coroa portuguesa foi o pau-brasil. Então, para fazer esse trabalho de extração do pau-brasil, foi utilizada inicialmente a mão de obra indígena. Então, vamos entender que o indígena, nesse contexto, ele vai carregar essas toras de madeira para os navios, para ser levado para a Europa, e de que forma que era feito o pagamento, a troca de mão de obra por objetos, que são chamados de quinquilharia, sem valor, mas sem valor para os europeus, porque os objetos em questão eram as facas, garfo, pulseira, enfim, espelho, eram objetos que os índios eles não tinham conhecimento, então para eles era algo novo, para eles era algo de valor. Então a gente tem que entender e fazer essa análise de valor. Então, para os portugueses não tinha valor porque eles tinham conhecimento, tinha em grande quantidade, espelhos e objetos, aqueles objetos, mas os nativos eles não tinham conhecimento sobre aqueles objetos. Então, para eles era de grande valor. Então, eles trabalhavam carregando essas toras para ganhar esses objetos que os portugueses, sabendo que para eles não tinha quase nenhum valor comercial, era dado para os nativos. Então, se tem um interesse inicial, depois dessa exploração com o pau-brasil, de fixar colônias, na verdade, um povoamento permanente. Para quê? Para que esse território não fosse tão invadido por pessoas, por interesses estrangeiros, como, por exemplo, os franceses, que eram visitas frequentes para a retirada do pau-brasil. Então, a gente lembra inicialmente, na verdade, vamos lembrar da aula passada, que a gente falou sobre o monopólio. Então, Portugal, como a metrópole e colonizadora da colônia do Brasil no caso, somente Portugal poderia explorar esse potencial econômico. Só que no caso dessa exploração do pau-brasil não foi feita somente por Portugal. Então tinha aí as visitas indesejadas da França, por exemplo. Então o rei de Portugal, observando essas frequentes visitas indesejadas, ele vai fortalecer a necessidade de fixar esse povoamento no Brasil. Então ele envia também as expedições guarda-costas, que são expedições para tentar inibir a chegada dessas outras explorações de outras nações. Então, dando continuidade a esse processo de colonização, de fortalecer o povoamento da colônia de Portugal, então ele vai dividir aí o território em capitanias hereditárias. Essas capitanias são 14 capitanias e 15 lotes, que a capitania de São Vicente, ela vai ser dividida em duas. Ela é ela é administrada por chamados donatários. Quem são os donatários? Donatários são membros da nobreza de Portugal, que eles vão ser responsáveis por conceder sesmarias, os núcleos de povoamento, para que as pessoas pudessem habitar a região e fortalecer aí a presença portuguesa para impedir a chegada aí dos outros invasores. E essas capitanias hereditárias, elas eram chamadas de hereditárias justamente pelo fato do seu responsável, do poder do donatário ser passado de pai para filho. Então, esses núcleos, e assim começam os núcleos de povoamento.
Quais são os problemas enfrentados inicialmente por essas províncias, por essas capitanias? Então, a gente tem as grandes extensões de terras, que era difícil de administrar. Temos também a resistência indígena, era forte a resistência indígena, eles não cederam facilmente o seu lugar de moradia para esses povos chegados, né? A estrutura que eles traziam economicamente era a estrutura da transformação da cana-de-açúcar para o açúcar, os engenhos. Então, para trazer os engenhos da Europa para o Brasil, era muito caro. Então, eles encontraram uma série de dificuldades para estabelecer essas capitanias hereditárias, tornar essas capitanias em sucesso. É uma experiência exitosa. Então, eles encontraram dificuldades e acabou que não deu tão certo. Então, o governo português, ele toma a decisão de implantar aqui o governo geral, em 1549. Então, esse governo geral, com a estratégia de fixar a sede na Bahia, e lá junto com essa ele traz toda uma estrutura de administração. Então, que tem o governador geral e tem o provedor mor, a ouvidoria geral e o capitão-mor. Então, esses três, Tomé de Souza, né, o primeiro governador geral, ele vem junto com o provedor-mor, que é responsável pela arrecadação do que era necessário ser pago, a ouvidoria geral, responsável pela justiça, e o capitão-mor seria ele responsável pela segurança, né, do território português. E junto com essa administração, essa tática aí para melhorar essa colonização do Brasil, é chegada também os jesuítas. Jesuítas, uma figura de extrema importância no sentido de que vai permanecer no Brasil por muito tempo e vai ser responsável pela educação, pela catequização dos nativos, vai estar à frente da luta pela não escravização do indígena e vai fazer aquele processo que nós chamamos de aldeamento, que vai falar um pouco vai trazer a cultura europeia para os nativos. Então é responsável também, de certa forma, por fazer o dogma católico, apostólico romano para os nativos. E sobre aspectos positivos e negativos da figura dos jesuítas aqui no Brasil, a gente vai destacar um pouquinho nos próximos conteúdos, quando formos falar também sobre os nativos e os indígenas e africanos do Brasil, tá bom? Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A gente continua com esse tema de colonização na próxima semana e a aula ajuda vocês na realização das atividades. Espero que tenha ajudado na realização das atividades escritas. A gente se encontra no Meet e até lá. Até o nosso próximo encontro.